iniciaremos agora a nossa programação. As mudanças climáticas já são uma realidade que impacta de diferentes formas a rotina e as expectativas dos agricultores no mundo. Nesse cenário, tornou-se urgente o debate sobre os desafios e oportunidades das mudanças climáticas. Para moderar este painel, vamos receber o diretor-geral da Agroícone, Rodrigo Lima. Perfeito, seja muito bem-vindo, Rodrigo. E completam o nosso palco os palestrantes, o Head de Agronegócios da Climatempo, Caio Souza, o diretor de Novos Negócios, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Tereos Brasil, Felipe Mendes, e a coordenadora Brasil do Bom Sucro, Natália Pinheiro. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra o moderador do painel, Rodrigo Lima. Um ótimo debate a todos. Bom dia. Olá a todo mundo que está aqui. É um prazer começar o dia de hoje no GAF, um evento incrível, muito bacana, um formato diferente e hoje se adaptar e conseguir enxergar novos temas diante desse mundo rápido que a gente está vivendo é necessário e é importante para a vida. E um dos desafios é efetivamente essa capacidade de se adaptar, de conseguir mudar, de adotar novos métodos e tecnologias e processos na nossa vida. E o painel de hoje trata, de certa forma, disso também. Até a gente estava conversando aqui logo há pouco antes de entrar, os desafios e oportunidades das mudanças climáticas. Diante de um contexto de cada vez mais evidente de eventos climáticos intensos e extremos que mudam para a agricultura, né? Padrões de precipitação, de incidência de pragas. A gente hoje vê no mercado azeite de oliva muito mais caro porque teve um problema muito sério na produção de azeite de oliva nos principais países produtores, especialmente na Europa nos últimos anos, e agora a gente está vendo o impacto disso, que é aumento do preço do produto final. Vinho está sofrendo vários impactos em várias regiões do mundo, inclusive com novas cepas sendo produzidas para tentar aguentar os impactos e todo o desafio climático, ele exige essa capacidade de se adaptar e de adotar tecnologias, de melhorar e de conseguir evoluir. E a gente vê o envolvimento da agropecuária, desde o produtor, as empresas, a agroindústria, se movimentando dentro dessa agenda, porque essa transformação, ou como se fala na agenda climática, transição, permite gerar muitas oportunidades, permite fazer essa adaptação e estar preparado para enfrentar o mundo que está aí e os desafios que estão aí no nosso dia a dia. Então, eu não sou expositor, só fazendo essa breve introdução, e eu, de cara, já convidaria o Caio, da Climatempo, para uma breve exposição. A gente vai ter apresentações rápidas, iniciais de cada um dos panelistas e depois a gente tem perguntas aqui para enriquecer esse debate. Caio, por favor. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu não sei se vai aparecer o slide. Vai jogar aqui para mim, tá ótimo. Obrigado. Bom, então, pessoal, primeiramente, muito bom dia. Meu nome é Caio Souza, eu sou Head de Agronegócios da Climatempo, meteorologista de formação, mas ao longo do tempo fui migrando aí minha carreira para a área de gestão, a área comercial, e estamos aqui representando a Climatempo, que é a maior empresa de meteorologia da América Latina. Calma aí que não passou. Aí. E hoje a Climatempo a gente tem uma agenda muito importante para falar de mudanças climáticas. E a gente vem trazendo primeiro um fato. As pessoas, a gente até estava brincando, né, Rodrigo, ali atrás no backstage, quando você me perguntou, esse negócio de mudança climática é verdade mesmo? Está acontecendo? Então esse é um fato, esse é um gráfico que eu achei muito importante trazer para a gente comprovar. Então fazem 12 meses consecutivos
que o planeta bate o recorde extremo de temperatura. Então, janeiro nunca foi tão quente, fevereiro nunca foi tão quente e 12 meses assim para trás nunca foram tão quentes. Então, a conclusão que eu chego olhando para esse gráfico é assim, chegou, a conta chegou. E o que a gente tem que fazer agora é se adaptar. E a Climatempo, a nossa bandeira, o que a gente traz para o mercado é justamente isso. Como adaptar, inclusive como criar oportunidade na adversidade. Porque, assim, a gente costuma ter aquela frase famosa, né? O que não se mede não se gerencia. Mas o que não se planeja também, o que não se prevê, você também chega lá na frente e é pego de surpresa, né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente traz isso. E como que, e falando especificamente de agricultura, diretamente a gente já está tendo impactos. Então, Rio Grande do Sul passando por 2 eventos extremos de chuva, uma seca muito intensa agora na região do Centro-Oeste. E mais cedo, descendo do hotel, eu encontrei inclusive uma fornecedora de cana da terra hoje, foi bem curioso. E ela falou, e a chuva? Eu falei, ela estava na região de Barretos. Eu falei, olha, não tenho boas notícias. Agora no fim de semana talvez vai chover um pouquinho, mas depois só em setembro talvez. Ela falou, nossa, eu falei, pois é. Então assim, o efeito da laninha vai começar a ser sentido somente em outubro. Até lá a gente ainda vai ter essa adversidade muito, muito intensa. Então a agricultura ela precisa se planejar. E o que a gente traz muito para o mercado é essa questão da projeção climática. Hoje a gente consegue entender o clima até aqui, mas também como que o clima vai estar na década de 2030 para 2040, 2050. E o agronegócio, a gente tem culturas, por exemplo, como a cana-de-açúcar, quando você reforma um canavial, que você precisa reformar aquele canavial já pensando pelo menos ali de 4 a 6 anos, num cenário bem assim, apertado, mas agora falando de irrigação, a gente já está falando de uma renovação de canavial de 10, 12, 15 cortes, tá? Alguns até mais, né? Então, como que a gente vai renovar um canavial agora sem pensar no clima para a década seguinte? Ou então, quando a gente vem para culturas perenes, que as árvores, citros, por exemplo, que as plantas vivem ali aproximadamente, produzem cerca de 25 anos, a gente não tem como formar uma plantação de citros sem pensar no clima daqui a 2 décadas. E aí a gente está falando de diversos pontos, a gente está falando de expansão agrícola. Então, uma empresa hoje da agricultura que vai comprar uma nova área, ela vai expandir, ela precisa entender se aquela área que ela vai comprar, que ela vai expandir, vai estar suscetível àquela cultura agrícola na próxima década e na outra década. É um investimento pesado. E aí, nesse caso, eu estou falando da cadeia, olhando para o setor agrícola, mas também entra o setor financeiro. Quando você faz um financiamento para uma empresa do setor agrícola, por exemplo, ela fazer essa expansão, o mercado financeiro ele precisa receber aquele crédito. Só que se a empresa agrícola tiver problemas naquela produção, ela pode ter problemas financeiros e aquele crédito está em risco. Então a gente entra numa cadeia inteira, desde a produção até a Faria Lima, né, como a gente comenta, que precisa estar preparado e precisa ter essas informações para não ser pego de surpresa lá na frente. Então essa é um pouquinho da bandeira que a gente está levantando, que é entender de fato e como que a gente vai se adaptar e ser resiliente a essa conta que já chegou para a gente. Como eu estava comentando com o Rodrigo mais cedo, a gente precisa criar elos e pensar juntos. Não existe ator principal na questão da mudança climática. Todos nós estamos no mesmo barco e vamos trabalhar em conjunto. É isso. Caio, super obrigado. E acho que você traz com muita realidade, de uma forma muito, muito fácil de compreender, o problema climático e do aquecimento global. E eu gosto de pensar que a gente pode gostar ou não gostar do tema, da agenda. A grande questão é que está aí e está incomodando. E quando a gente está com o sapato apertado, é ruim de andar com o sapato apertado. Então, será que tem um sapato mais confortável, que eu consigo ficar tranquilo? E aí, esse desafio de conhecer, a gente não encosta no carbono. Então, isso aí não existe. Não, tá ficando claro que existe. Então, sem conhecer, a gente não consegue se preparar, a gente não consegue se planejar, a gente não consegue
como você falou, tomar uma decisão de investir na compra de uma área, porque aquela área daqui a 10, 20, 30 anos pode ser que não seja produtiva, e eu vou tomar uma decisão de investimento agora sem olhar isso, é arriscado, certo? Então, é super importante ter esse conhecimento, e informação informação é dinheiro, informação é gestão de risco, informação é capacidade de estar preparado para enfrentar as adversidades. Felipe, conta para a gente um pouquinho a experiência da Tereos e depois vai ter as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Acho que bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês logo cedo. A gente sabe que não é fácil. Agradecer também a Datagro e o GAF pelo convite. É um prazer estar dividindo o palco com vocês para falar de um tema tão importante. Mas, cara, eu preferia não ter começado o dia com a sua previsão de não ter chuva em Barretos até setembro. Podia começar melhor. Mas vamos lá, pessoal. Acho que, falando um pouquinho da Tereos, nós somos uma cooperativa francesa, produtora de açúcar, amido, energia e etanol. Cooperados, agricultores, segundo maior produtor de açúcar do mundo, o primeiro produtor de etanol na Europa e uma empresa de 7 bilhões de euros de receita. E fomos também a primeira empresa estrangeira a investir no setor sucroenergético no Brasil, lá no início dos anos 2000. Hoje todas as nossas usinas elas são no estado de São Paulo. São 7 usinas de cana e uma usina de processamento de grãos. Uma empresa que opera hoje 300 mil hectares, então bastante coisa para sentir esse impacto do clima, positivo ou negativo. Somos a 5ª maior em moagem de cana, a 2ª maior em açúcar e a 8ª maior em etanol, quando a gente olha os players de etanol também nessa conta. E olhando do ponto de vista de mudanças climáticas, eu diria que não só a Tereos, mas o setor como um todo, vem contribuindo bastante para que o Brasil seja uma economia de baixo carbono. Né? Quando a gente olha um recorte aí dos últimos 20 anos, né, desde a chegada do Flex Fuel, onde a gente começou a ter um consumo mais pujante de etanol, a gente está falando do setor ter removido 200 milhões de toneladas de carbono da atmosfera com a cultura da cana. E ninguém sabe traduzir muito o que são 200 milhões de toneladas de carbono, mas a gente está falando de cobrir São Paulo, 6 vezes uma área como São Paulo, com floresta. E aí, quando você olha carbono evitado, a gente está falando em triplicar esse número, né? Porque hoje o etanol ele polui entre 80% a 90% menos do que a gasolina. Então, a gente está falando de você praticamente cobrir 20 vezes uma cidade como São Paulo com floresta. Então, acho que é extremamente relevante o papel do setor, e quando a gente adiciona nessa conta a evolução que a gente teve, por exemplo, na cogeração da energia através da queima do bagaço, a gente vê a relevância da cana na matriz energética brasileira. Hoje a gente está falando de ser a segunda fonte mais relevante, com praticamente 20% da matriz energética vindo da cana, seja do lado de consumo de etanol, seja do lado de venda de energia. Então, ou seja, o setor tem um papel relevante e eu acho que cada vez vai poder ser mais protagonista para contribuir com essa agenda verde. E aí, puxando um pouco aqui para a Tereos, a gente vem há bastante tempo nessa jornada de sustentabilidade. A gente é um player, né? Estou vendo a Natália aqui, Bom Sucro, ela sabe que a gente está nessa jornada de certificação da nossa matéria-prima há bastante tempo e olhando para a sustentabilidade que está muito intrínseca no negócio. Então, levando essa agenda cada vez mais sério, a gente deu um novo passo, um passo super relevante para a Tereos, que foi aderir ao SBTi. SBTi significa Science Based Target Initiative, que é uma instituição chancelada pela ONU e hoje é a melhor referência do ponto de vista de descarbonização. E o que isso significa na prática para a gente? Que a gente assumiu um compromisso, olhando mais uma meta de médio prazo, olhando para 2033, 10 anos para frente, de reduzir em 50% as emissões de escopo 1 e 2
e de reduzir em 36% as emissões de CO2 de escopo 3 e agrícola. E só para mensurar o quão relevante é isso, a gente está falando de um investimento anunciado pela Tereos de 800 milhões de euros para esses próximos 10 anos. Então, só para essa primeira pernada de investimento e compromisso e descarbonização, isso é o que vai nos custar, isso é o que a gente vai investir e colocar. E é tão relevante que hoje representa 2 anos de investimento global da Tereos. A Tereos hoje é uma empresa com presença em 4 continentes. A gente está na Europa, a gente está na América, a gente está na África e na Ásia. Então, ou seja, uma empresa desse tamanho, colocando 2 anos de investimento anual na descarbonização. Então, assim, a gente sabe que o desafio ele não é fácil, ele vai ser desafiador. Hoje o Brasil ele representa 1/3 do resultado do grupo, mas representa só 13% das emissões de CO2. Ou seja, a gente já fez um dever de casa. Então vai ser difícil a gente baixar ainda mais ou subir ainda mais essa régua. Mas assim, a gente está super comprometido para atender as demandas dos clientes, atender a demanda dos nossos parceiros financeiros e, obviamente, da população, do planeta. Era isso, Rodrigo. Obrigado, Felipe. Tá todo mundo ouvindo, né? Ótimo. Então, vocês estão ouvindo, ele falou da energia. Talvez parte dessa energia que está jogando luz aqui na gente, que está permitindo a gente falar, venha do bagaço da cana. Vocês tinham essa compreensão? Muitos sim. Por quê? Porque passou a ser uma realidade cada vez mais presente no Brasil ter energia elétrica vinda do bagaço e da palha da cana. O que era, talvez há 15 anos atrás, impensável. 10 anos atrás já não era tanto. Hoje, normal, natural. E aí tem... Eu gosto de pensar na cana, né? Já que a gente está falando de cana-de-açúcar, de etanol, de açúcar, de energia elétrica, de etanol de segunda geração, plástico renovável, além de biofertilizante, até de biogás, biometano que você pode produzir com dejeto e vinhaça. Então, é economia circular, é desenvolvimento, e isso é ação climática. Isso gera negócios, gera empregos, gera arrecadação de impostos, gera estudo e faculdade, e pessoas estudando e vivendo e trabalhando totalmente. Isso, para mim, diante do começo da nossa conversa, Caio, essa transição, esse desafio climático, não, isso é tudo besteira. Besteira, a gente está aqui vivendo isso. Parte da luz que está aqui tem a ver com cana-de-açúcar. Isso é ruim? Eu não consigo ver como ruim. Então, obrigado, Felipe. Obrigado a você. Agora vamos lá. Queria convidar a Natália, da Bom Sucro, e você tem uma apresentação, né, Natália? Você já está com... Tenho. Tá, vai lá. Obrigada. Bom, Rodrigo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês num painel tão importante. Queria agradecer a Datagro e a GAF pelo convite e falar de um assunto super relevante na nossa agenda. E acho que, bom, o Rodrigo, ele falou metade da minha apresentação aqui já, então meus minutos já vou poder até diminuir um pouquinho. Mas me apresentando, eu sou a Natália Pinheiro, eu sou coordenadora da Bom Sucro aqui no Brasil. E falando um pouquinho de Bom Sucro, para quem não conhece, a Bom Sucro é uma plataforma líder de sustentabilidade e processos de certificação, padrão de certificação voltados especificamente para a cana-de-açúcar. Então, eu sei aqui que o Felipe está bem engajado com essa agenda. O Caio também já teve a oportunidade de nos conhecer e participar de alguns projetos. E quando eu falo da produção da cana-de-açúcar, a gente envolve aí desde o pequeno produtor rural até aí os usuários finais dos produtos oriundos da cana, né? E só trazendo um pouquinho aqui de alguns números para vocês, hoje a Bom Sucro, ela está presente em mais de 55 países, através dos seus mais de 300 membros. Então, Tereos hoje, igual o Felipe comentou, é um membro Bom Sucro, está com as suas usinas aí certificadas e faz parte desse número aí que eu trouxe para vocês.
Então, para a gente ver... Puxar a sardinha, todas certificadas. Todas certificadas, muito bem. Então, trazendo o impacto, né, que essas usinas hoje, que buscaram esse processo e essas práticas de sustentabilidade, o que isso representa hoje no Brasil. Então, no mundo, nós temos aí 166 usinas certificadas com os nossos padrões, e o Brasil ele já representa mais de 53% dessas certificações. E quando a gente aterriza esses números para a produção de etanol e açúcar, e eu vou falar um pouquinho mais de etanol depois, a gente vê que 20% da produção brasileira do açúcar ela já é certificada. E quando eu falo certificada, gente, é atendendo boas práticas de sustentabilidade. É mitigando as mudanças climáticas, é reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, tendo melhores gestões e olhando para vários critérios ambientais e sociais. E também a gente tem aí 12,5% da produção brasileira de etanol que também já é certificada. E aí esse etanol, né, esse etanol certificado que também está impulsionando aí essa transição energética, né? E é muito legal porque o Rodrigo ele trouxe ali a hora que a gente estava conversando que é uma transição, não é um pulo, é uma transição. Então a gente precisa ir trabalhando em relação a essa transição. E aí o que a Bonsucro, né, traz junto a esses membros e busca através aí de muitas ações coletivas ligado ao tema aqui de hoje, né? Então, a Bonsucro tem aí o seu plano estratégico e dentro desse plano estratégico nós temos alguns objetivos estratégicos e um deles é justamente impulsionar as ações climáticas no setor canavieiro. E nós temos duas grandes metas e a primeira delas é a redução das emissões de gases de efeito estufa escopo 1 e 2 e a segunda delas é através aí de compromissos e ações em conjunto com esses nossos membros. E como que a Bonsucro desenvolve essas ações, impulsiona a redução das emissões de gás de efeito estufa, essas ações coletivas junto aos seus membros e no setor como um todo? Nós temos algumas ferramentas que foram desenvolvidas e são praticadas hoje. Então, o grande carro-chefe e que impulsiona melhores práticas e visa aí, né, toda essa questão da redução, mitigação, adaptação, resiliência climática, ela está toda aí contemplada dentro do nosso padrão de produção. O nosso padrão de produção, ele visa trazer melhores práticas, tanto para o cultivo da cana, quanto para o processamento industrial, onde as usinas, através de melhoria no campo, melhores adequações ambientais e sociais, ela consegue aí buscar melhores números e melhores resultados de sustentabilidade. E aqui, para a gente identificar essas melhorias e enxergar as metas de redução de gases de efeito estufa, a gente tem a ferramenta que é a calculadora Bonsucro, que todo mundo conhece, que está dentro do padrão, que traz aí as métricas essenciais para essas reduções de gases de efeito estufa. E aí, complementando um pouquinho aqui até o que o Felipe ele trouxe, do SBTi. Então, a gente sabe que não existe hoje, né, uma ferramenta para a cana-de-açúcar para ter essas metas baseadas em ciências para a redução do gás de efeito estufa, mas a gente, em conjunto aí com outros parceiros, criamos essa Climate Cane Tracker que ajuda esses produtores. Então, é uma ação coletiva com as usinas e os produtores da cana-de-açúcar para que eles tracem essas metas de redução. Então, Terreos está com a meta traçada já aí para os próximos anos e essa ferramenta, juntamente com outras possibilidades, ajudam aí o setor canavieiro a impulsionar essas adequações e as melhorias da mudança climática. E é isso. Obrigada. Obrigado, Natália. É super importante ver, né, o trabalho da Bonsucro, que há vários anos ajuda o setor sucroenergético a evoluir dentro dessa agenda de uma forma coordenada e olhando para frente diante desses desafios. Agora vem meu papel de moderador aqui, de provocá-los no bom sentido com algumas questões. Eu só pediria para a coordenação me avisar quanto tempo a gente vai ter até o total, porque 27, beleza. Então eu tenho bastante pergunta, porque eu já ia diminuir aqui. Então vamos lá. Começar pelo Caio aqui. Você, de certa forma, já tocou nesse assunto de possíveis soluções que vocês têm na Climatempo
diante desse desafio de adaptação. E de mitigação também, mas de adaptação. Que é um pilar central da agenda climática. Adaptação, estar adaptado para, e isso significa milhares de possíveis soluções, caso a caso. Quais soluções a Climatempo aporta para permitir gerar riscos climáticos e reduzir perdas nas culturas agrícolas? Bom, perfeito. Então, eu costumo comentar que a meteorologia em si, ela é uma só. Então, a previsão lá para Barretos é tantos milímetros de chuva, a temperatura máxima é essa, a umidade é aquela. A meteorologia é uma só, mas a forma que ela vai impactar cada local, cada produtor, cada empresa é o que é o diferencial. Então, 20 milímetros de chuva, às vezes, na cana, pode ajudar, ou não. E como que é aquela cultura de citros que está no talhão ao lado da cana? Aquele 20 milímetros, ele vai ter o mesmo impacto dos 20 milímetros da cana-de-açúcar? Não. Inclusive dentro da cana-de-açúcar. Ela é uma cana-planta recente. Como que ela vai receber aqueles 20 milímetros? Não, ela já é uma cana-soca, já é um final de ciclo. Como é que aquele 20 milímetros vai impactar? Então, entrando um pouquinho na pergunta, Rodrigo, a Climatempo, ela traz as soluções de meteorologia de todos os tempos. De curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Então, desde uma operação agrícola, uma frente de colheita que está atuando e a gente dá uma previsão de uma tempestade naquele talhão 1h30 à frente, para você fazer o que for possível para desmobilizar numa chuva de verão, por exemplo, com alertas de raios, para você não perder um maquinário ou até colocar vidas de pessoas em risco por conta de uma tempestade elétrica. Queimadas, para você também, toda a parte de identificação de queimadas para regulamentação, estudos, etc. A gente entrega essas questões também. Previsão de planejamento, por que não? A gente pensar em fazer uma pulverização, uma aplicação amanhã ou no final da tarde, ou então direcionar um novo início, uma nova frente de colheita ou de plantio. A gente entrega isso, por exemplo, que a gente chama de previsão do tempo, 15 dias à frente. Então, que são para os gestores começarem a planejar as operações. Previsões de safra. Então, para a gente começar a pensar qual deve ser a minha produtividade de cana nos próximos 12 meses. A gente entrega essa previsão climática para conseguir ajustar os modelos de previsão de safra. E a parte da previsão climática que eu estava comentando. Planejamento estratégico da empresa, aquisição de novas áreas, etc. Então, a gente aborda toda a cadeia e não só no setor produtivo. Hoje a Climatempo trabalha no setor de energia, hoje a gente trabalha com geração, distribuição, transmissão de energia, a gente trabalha com logística, atende portos e por aí vai. Então, esse é um pouquinho do que a gente entrega no mercado. Bacana. Então, as soluções, né? De novo, a gente tem que se adaptar, tem que estar preparado para enfrentar a vida no final das contas, né? Para resumir de uma forma muito amigável aqui. E a gente precisa de soluções, precisa de ferramentas, instrumentos que permitam. E é super importante poder conhecer e levar para o público do GEF uma visão como essa, né? Felipe, diante de tudo que você contou até hoje, todo esse super envolvimento aí na agenda, como que você enxerga o cenário de descarbonização de transporte no Brasil, especialmente considerando que a gente está no momento de construir uma nova meta climática, que o Brasil precisa apresentar uma nova meta climática, o governo fala em apresentar no final desse ano ainda, na COP29 lá no Azerbaijão, porque o Brasil é líder da COP do ano que vem aqui no Brasil, e a gente está construindo uma nova meta. Como é que você enxerga esse cenário de descarbonização? Hoje tem muita ideia, vamos eletrificar tudo, e aí não vai precisar mais do etanol, que eu sei que não faz nenhum sentido para o Brasil. Então, queria te ouvir sobre isso. Acho que antes de te responder, Caio, eu não sei se é mais difícil prever dólar ou prever tempo. Inclusive estão ligados, né? Tem que prever um para chegar no outro. Então, assim, impacto automático. Tarefa árdua. Rodrigo, eu acho que assim, como eu falei na minha introdução, eu acho que o setor ele é um contribuidor relevante para hoje metade da matriz energética brasileira ser renovável comparado a 20% da Europa, 20% dos Estados Unidos, 15% da Europa e 10% do resto do mundo.
Mas eu realmente continuo acreditando muito no etanol. Acho que ele vai continuar sendo um grande catalisador. Você mesmo mencionou, né, no seu comentário, uma nova fronteira muito clara para a gente passa pelo biogás biometano. Né? Então, para quem não sabe, a gente produz o biogás a partir da vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, que a gente também usa como biofertilizante, né? Então a economia circular na veia, e que hoje a Tereos é uma das únicas 4 produtoras fazendo biogás a partir da cana-de-açúcar, a partir da vinhaça. Mas que a gente vem observando um número de anúncios de novas plantas no setor muito grande. E no nosso caso, que está muito engajado com essa agenda de descarbonização, ele é uma alavanca substancial para a gente conseguir reduzir as nossas emissões de CO2. A gente está falando que hoje o diesel ele é mais de 10% do nosso inventário de carbono. Então, nesse momento, a gente está em discussões avançadas para a gente expandir a nossa produção de biogás e também ir para o biometano. E aí, pegando o ângulo do transporte, hoje a gente já vê uma evolução muito grande em alternativas para você trazer isso para o transporte rodoviário. Você pode fazer via o dual, né, que é colocar um kit de conversão e rodar 30% a biometano, 70% a diesel, ou até mesmo esse ano foi anunciado caminhões rodando 100% a biometano. Então, sem dúvida, essa vai ser uma alavanca importante para continuar descarbonizando. Ainda nos veículos pesados, a gente que estuda muito isso para estar acompanhando, para ver o que a gente consegue colocar dentro da nossa operação, a gente vê algumas montadoras olhando tratores rodando a etanol. E aí é uma solução completamente ganha-ganha para a gente. Né? E eu acho que não dá para a gente deixar de falar do papel do governo e do Congresso nessa agenda verde. Né? E aqui não tem como não destacar o combustível do futuro, que está tramitando agora no Congresso, e a gente é muito confiante de que deve ser aprovado em breve. E que, por exemplo, traz o biometano subindo para 10% de blend no gás natural, ou seja, ajudando a descarbonizar a indústria, ajudando a descarbonizar o transporte, o etanol aumentando a mistura de 27 para 30, por que não 35, e a gente está pronto para atender essa demanda. O etanol de milho vem muito forte para também nos ajudar a atender essa demanda, e hoje já é 20% da produção de etanol. Esse é o tamanho da relevância. Mas, assim, eu acho que passa também por outras oportunidades. Não dá para deixar de destacar o SAF, né, Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável de aviação, que tem uma série de rotas. A gente acabou de descobrir, teve um anúncio recente, através do biogás. Então, mais uma vez, a gente podendo gerar, seja do biogás, seja do etanol. O etanol é uma das rotas mais escaláveis para a gente produzir o SAF, e hoje é um dos grandes ofensores, né, das emissões de CO2, 2% das emissões de CO2 globais. Emite 80% menos, né, CO2. E acho que tem um tema, pessoal, que o setor está falando pouco, mas a gente, como uma companhia europeia, a gente vem acompanhando bastante isso, porque hoje você já tem uma legislação prevista, que é o combustível marítimo. Existe uma legislação na Europa chamada Fuel EU, que prevê que já a partir de 2025 você precisa ter 2% de blend no combustível marítimo. E aí entra o etanol mais uma vez, podendo ser matéria-prima para o metanol, e outra vez ganha-ganha. Né? Porque hoje um dos grandes ofensores para a gente em inventário de carbono é o downstream de exportação. A gente tem 70% a 80% da nossa produção de açúcar exportado via navio. Então, ou seja, é um ciclo virtuoso onde eu vejo a cana como o principal protagonista aí para continuar ajudando nessa descarbonização, Rodrigo. Bom, vocês estão me facilitando muito a minha vida, porque, veja, Felipe, você citou, Tereos produz biogás com a vinhaça, ou biofertilizante. A vinhaça, para quem não sabe, a vinhaça era, até alguns anos atrás, um enorme problema.
Porque se você tiver só a vinhaça e for descartar a vinhaça, você tem um problema na mão. Aí você pega o problema e você transforma em biogás. E aí você ganha dinheiro com o biogás, você gera tecnologia com o biogás, você substitui o fóssil com o biogás. E aí você pode, pensando política pública, pensando nova meta climática, pensando no papel das diferentes renováveis que a gente tem, você usar um problema que você tem, que seria um problema, a vinhaça, da produção de biocombustíveis tradicional, vamos chamar assim, da primeira geração de biocombustíveis, num renovável totalmente inovador. E aí eu vou ter o trator que vai ter biogás, vou ter o caminhão que vai ter biogás, e aí eu já trago a Scania, a Volvo, as montadoras a John Deere, seja lá qual empresa seja de São bons de trator. Muito bons. Cara, vocês imaginem quantos negócios e empregos, e a gente está falando aqui girando com inovação. E isso é política climática, isso é transição climática, a meu ver. É dinheiro, é negócio. A agenda climática é uma agenda econômica. E aí eu vou pegar a deixa que o Felipe trouxe dos combustíveis de aviação e marítimo e fazer uma pergunta para a Natália. Porque essa discussão tá efervescente, né, Natália? Globalmente falando, é razoável enxergar os biocombustíveis deverão se expandir, levando em conta a corrida pelos Sustainable Aviation Fuels e ainda os renováveis marítimos, e como o Brasil pode aproveitar essa demanda para expandir a produção sustentável de biocombustíveis. Perfeito, Rodrigo. E acho que a resposta clara é que sim, né? A gente tem que navegar nessa água. O Brasil ele já está navegando nesse novo mundo, nessa nova oportunidade. E aí aqui o Felipe falou, né? Biogás, biometano. E a gente tem aí o SAF, o renovável marítimo. E a gente também tem o etanol de segunda geração. Então, são novos mercados que estão se abrindo. E existe, sim, essa vontade de levar esse novo produto para novos mercados. Só que quando a gente fala em novos mercados, em expansão, em exportação principalmente, a gente tem que se lembrar que não é só a produção que importa. Tem a produção junto com todas as características da agenda ESG que acompanham essa produção desses novos produtos. Então, hoje existem critérios específicos para exportação de biocombustíveis e critérios específicos para a produção do etanol para aviação. E tenho certeza que para o renovável marítimo, que ainda está super em discussão, né? A Bonsucro tem acompanhado esses grupos que estão discutindo esse tema, também vão vir características específicas para esse mercado. Então, quando a gente fala aí de etanol de segunda geração, biometano, SAF, todos eles têm aí alguma questão relevante, uma característica específica que o mercado pede. Então, a gente não pode pensar só na produção, mas a gente tem que pensar no meio ambiente, social e tudo que o mercado está pedindo. E aí existem, né, todas essas dinâmicas e todos esses padrões mundiais. Então, por exemplo, para você exportar um biocombustível para a União Europeia, você precisa atender a diretiva. E para você atender a diretiva, você precisa de um processo de certificação de sustentabilidade. Para você ter a exportação do seu etanol para a SAF, você precisa atender o padrão CORSIA, que é um padrão aí que também traz características específicas para aquele biocombustível. Então, a ideia e aqui os esforços, né, que o setor tem que fazer para conseguir esses novos mercados é muito grande. E aí fica, né, pingando em vários padrões, em várias características específicas. E a Bonsucro está vendo isso de uma forma que a gente está tentando harmonizar esses padrões e trazer isso tudo para uma única agenda, uma única plataforma, né? De repente, a Bonsucro, que já é reconhecida globalmente, né, e já abre os mercados para biocombustível para a União Europeia através do EU-RED, também estamos trabalhando para trazer tudo isso para dentro, junto com CORSIA, junto com aprovações de outras características que uma certificação só, harmonizando
tudo isso numa única certificação facilitaria a vida do produtor, né? Para não ter que buscar vários processos de certificação, passar por várias auditorias, desprender aí um investimento financeiro, um investimento de tempo. Então, essa é a ideia, harmonizar e trazer tudo isso para uma mesma plataforma. E até queria aproveitar aqui a oportunidade, né, de como a gente está buscando isso, de falar que recentemente a Bonsucro assinou um termo de cooperação com a ANP, para que juntos a gente também harmonize as certificações Bonsucro e RenovaBio. Hoje, mais de 80% das usinas são certificadas RenovaBio, e a gente trouxe aqui os números da certificação Bonsucro, e a ideia é criar um procedimento integrado, unificando e harmonizando todos esses critérios e esses padrões de sustentabilidade. Rodrigo, se eu puder fazer um comentário, eu como diretor de sustentabilidade, isso é música para os nossos ouvidos, viu? Certamente, certamente. Eu fico muito empolgado, né, nessas oportunidades e agradecer a Datagro e a XP pela realização do GEF e poder levar para todo mundo que está aqui uma discussão de tão alto nível, assim, porque se a gente parar para pensar depois de um evento como esse, eu tento fazer essas reflexões, a quantidade de informações interessantes que a gente está ouvindo aqui do painel, né, onde é que a gente vai estar enquanto país, enquanto mundo, sociedade, daqui a 5 anos, considerando tudo que a gente está ouvindo aqui e descarbonização. É bom a gente tem algo na mão para evoluir nessa agenda e viver melhor, ou a gente não tem nada? Eu acho que a gente tem muito insumo. E para eu não ser o speaker aqui, porque eu adoro falar, vou voltar para o Caio aqui, que dá tempo de mais uma pergunta para cada um. A gente está criando a nova meta climática e o novo plano de adaptação. Até ontem foi aprovado um projeto, uma lei para orientar a formação dos planos de adaptação, para descer de Brasília para estados e municípios, que eu acho que ainda a gente peca nisso, e acho que o exemplo do Rio Grande do Sul, infelizmente, acho que a gente tem que aprender com os momentos de dor também. Quem não aprende momento de dor, acho que passa mais perrengue na vida. E o governo está elaborando planos de adaptação setoriais para criar um grande plano de adaptação. E como é que você enxerga, Caio, o papel do novo plano de adaptação para a agropecuária? Na visão da Climatempo, né, com toda essa capacidade de enxergar para frente e definir estratégias de adaptação. Esses momentos de dores, eles são fundamentais, porque são eles que catalisam o processo. Então, a gente passou aí agora pelo período da pandemia, né, onde pré-pandemia a gente começou, por exemplo, a fazer as reuniões online, etc. e tal. A gente teve aquele momento de dor e catalisou o processo da digitalização da coisa. E aí da meteorologia é mais ou menos isso. A meteorologia ela nunca foi tão importante no Brasil, justamente porque a cada dia que passa ela promove mais dores. Então, quanto mais importante é um tema, quanto mais dor quanto mais apertado o sapato vai ficando, a gente vai catalisando esse processo. E o processo de adaptação é justamente esse. A gente está sentindo essa dor no momento, as pessoas estão... É aquela onda de choque que acontece. Então, está todo mundo sentando na cadeira depois daquela onda de choque. E eu vejo que esse processo de adaptação ele vai ser catalisado ainda nos próximos anos. Ele está começando agora. Um termo que eu estou utilizando recentemente é que a gente vai começar a passar pela segunda revolução climática, pelo menos no Brasil. A primeira foi, pelo menos falando de agronegócio, a primeira foi quando as empresas começaram a entender que a meteorologia era importante no planejamento. Elas fizeram os primeiros investimentos, identificaram a necessidade, só que elas pegaram agora e falaram, eu preciso de um pouco mais. Eu preciso aplicar um pouco mais. Então, a gente teve a primeira revolução climática, foi a primeira utilização, e a segunda vem agora, quando a gente vai aprofundar e vai aplicar cada vez mais. Então, eu vejo isso. E aí, só aproveitar a oportunidade, eu respondi uma pergunta muito interessante ontem, que é como que a gente vai furar as bolhas. Que a gente trabalha, às vezes, com a bolha do agronegócio, a bolha do urbano,
E falando de mudança climática, cada um está no seu, e como é que a gente vai fazer isso? E eu entendo que é criando elos que a gente vai furar essa bolha. E aí, muito nesse sentido, aproveitando aqui, a Climatempo vai promover em julho, e aí eu aproveito o convite a convidar a todos, a gente vai fazer no dia 25 de julho o 2º Encontro Nacional de Mudanças Climáticas do Setor Energético e Agronegócio. Então, esse é um dos elos que a gente precisa para poder ganhar o jogo. Falamos tanto aqui da ligação do setor canavieiro com a energia, e é justamente esse ponto que a gente vai discutir bastante nesse evento lá de julho. Muito bacana. 25 de julho, já vou me programar. Convidadíssimos. Felipe, Vamos lá. adaptação pode significar um monte de coisas, né? Como a gente estava falando. Como é que vocês enxergam lá no Tereos estratégias de adaptação na cana que é plantada, que é colhida, e as novas variedades, e tem uma cana que é resistente à seca? Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista de uma grande área lá de vocês, que é quem planta e planeja e está olhando o que tem no mercado de importante para permitir vocês estarem mais fortes? Não, acho que vou pegar aqui o gancho do Caio e sem dúvida a gente passou por essa revolução e a gente está nessa profundidade. Nosso diretor agrícola está ali na plateia e assim, boa parte do tempo dele está em tentar desmistificar o clima e ver o que isso vai impactar na nossa previsão de moagem. Mas o fato, Rodrigo, Caio, Natália, é que a gente vem observando na nossa região, como eu falei, 300 mil hectares, é uma área gigantesca. Quando a gente faz um recorte, aí, Caio, mostra que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, mas quando a gente olha um recorte de 30 anos, infelizmente, há uma tendência muito clara de redução dos índices pluviométricos. Isso é um fato. E o segundo fenômeno que a gente está observando é que a volatilidade ela aumentou de maneira drástica, principalmente nos últimos 5 a 10 anos. Então, como a gente vê as chuvas em relação a essa média histórica? Vou te dar um exemplo. A gente teve a nossa maior quebra histórica na safra 21-22. A gente quebrou 25%, vindo do nosso melhor ano histórico até então. Felizmente, essa safra que acabou de passar foi a nossa melhor safra. Mas é para ilustrar o quão volátil tem sido o impacto do clima no nosso negócio. Obviamente que a gente vem trabalhando para justamente se adequar e mitigar. Porque no final do dia o impacto financeiro é substancial, Rodrigo. A gente está falando da parte agrícola ser o coração do negócio. 60% a 70% da nossa base de custo. Hoje eu escutei o Ingo, eu não sei se ele está mais ali na plateia, mas ele falou, não fale como 60%, 70% da base de custo, fala como 60% a 70% da oportunidade. É verdade. Mas o que a gente tem feito? A gente tem atuado, por exemplo, com um procedimento chamado irrigação de salvamento. E aí, olha que legal, eu volto a falar do uso da vinhaça misturada com a água residuária que sai do processo produtivo industrial para a gente atuar irrigando aquelas áreas que a gente sente que estão com estresse hídrico maior. Então, esse é um elemento importante para a gente. Você mencionou novas variedades. Sem dúvida, a gente vem avançando muito nisso. A gente tem o CTC como parceiro, a gente é acionista do CTC. Mas, para ser franco, eu acho que quando a gente olha comparativamente a uma cultura da soja, do milho, a gente tem bastante a ganhar do lado de genética. Eu acho que é onde o setor deve caminhar. E se eu vou além, a gente realmente enxerga que a verdadeira lição de casa dentro do setor para você ter um canavial mais resiliente é você efetivamente ter um canavial jovem, que por consequência é um canavial forte, mais resistente a essa escassez hídrica. Então é atuar numa renovação de canavial correta, ter uma idade média de canavial baixa. E quando a gente olha hoje o investimento, o capex da companhia, a gente está falando de quase metade dele vai para canavial. E aí eu volto ao ponto da gente ser cooperado na França e entender que o valor está na parte agrícola e não deixar de fazer esse investimento. Mas eu só queria destacar um outro ponto
acho que você mencionou na sua introdução, que são os incêndios. Esse clima ele só aumenta a probabilidade de incêndios. A gente tem avançado bastante em monitoramento por satélite, aumento de infraestrutura. E o incêndio, eu volto ao nosso desafio de descarbonização. Ele é de 5% a 7% o nosso inventário de carbono. Então, ou seja, as coisas todas estão interligadas e se conversam. E aí você volta também para a parte industrial, que a gente já começa a perceber uma escassez hídrica nos pontos de captação de água. Então, ou seja, reduzimos 12% do consumo de água nos últimos 5 anos, queremos buscar 20% até 2030. Mas assim, sendo muito franco, é muito difícil administrar em 300 hectares a falta de chuva. Então, a gente acha que o maior valor está em atuar na raiz do problema, que é produzir energia limpa e aí sim emitir menos CO2 e ajudar do ponto de vista de ter cada vez menos esse impacto de mudanças climáticas. Muito bacana, muito rico ver, né, como que estrategicamente hoje você pode fazer até por talhão isso, se você tiver tecnologia, e tem tecnologia. Como a gente está quase terminando, Natália, diante de tudo que a gente ouviu e você já falou também, considerando o papel da Bonsucro e toda a atuação de vocês no universo da bioenergia, como é que você enxerga os esforços do setor sucroenergético na transição climática global? Lembrando que na COP28 ano passado foi aprovada uma meta de 30% de renováveis no mundo até 2030. O que isso significa? Pelo menos mais 15% de energias renováveis no mundo. E o Brasil também tem muito a crescer. Como é que você enxerga o papel dos biocombustíveis nesse cenário? Perfeito, obrigada, Rodrigo. E acho que só complementando, né, a sua pergunta, e quando a gente pensa em esforços e falando aí da transição energética, a Bonsucro, ela teve a sua primeira usina certificada em 2011 com os nossos padrões, então nós temos uma informação muito rica de dados de sustentabilidade, e aqui mostra os esforços do setor em busca de uma energia mais limpa. E trazendo aqui um resultado para vocês do nosso relatório de 2022, né? Um número bem bacana é que essas empresas certificadas que buscam a certificação Bonsucro após 5 anos, elas já apresentam uma redução de 17% das emissões de gases de efeito estufa. E aí a gente pode até extrapolar um pouco e não falar só de gases de efeito estufa, mas também trazer um pouco dos outros dados ambientais, como, por exemplo, captação hídrica, né? Então, olha o esforço que o setor vem fazendo, que também após 5 anos de certificação, a gente já tem um resultado aí de redução de 41% de captação da água, né, natural do meio ambiente. E também, só fechando a minha fala aqui, que o nosso tempo já estourou, e que está ligado 100% aí às emissões de gases de efeito estufa, é a utilização de fertilizantes. Então, o setor ele vem se esforçando cada vez mais para diminuir o uso quando possível, porque a gente sabe que cana-de-açúcar não vai para frente se não tiver um fertilizante. Então, a gente tem visto também essa redução de aproximadamente 11% do uso de fertilizantes, e que a gente sabe que causa esse impacto nas emissões de gases de efeito estufa. Então, o setor está se esforçando. A gente vê esse esforço de todas as áreas, da área industrial, da área agrícola, nessa busca de práticas mais sustentáveis. E a gente consegue comprovar isso através do processo de certificação e desses dados que a Bonsucro hoje coordena. Então é isso, obrigada. Obrigado, Natália. Queria agradecer vocês três, Natália, Caio e Felipe, e a Datagro e a XP, pela oportunidade da gente estar aqui discutindo um tema tão bacana e tão relevante, que movimenta tudo, né? Porque se a gente sair daqui, a gente vai pegar um carro, vai ter que ir para algum lugar, vai precisar de energia elétrica e vai pegar uma garrafa que tem bioplástico. E plástico, inclusive, é uma outra oportunidade enorme para o agro, que num outro painel a gente fala. Então, queria agradecer todos vocês por estarem aqui desde cedo, e vamos para o próximo painel. Obrigado. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada.